Olá pessoal, professor Matheus de novo. Hoje viemos com a proposta de trabalhar um pouco mais a questão dos elementos da proposta de intervenção social, também conhecido como proposta de solução, que é um pedaço hiper, mega, super importante dentro da dissertação, do texto dissertativo argumentativo, e ele fica situado no parágrafo de conclusão, que é o último parágrafo desse texto, tá certo? Então nessa aula eu vou mostrar como construir uma proposta de solução, uma proposta de intervenção social saudável, completa, né, que explore todos os aspectos aí exigido por bancas de Enem, de concursos, né, como a gente vem conversando aqui no canal. Bom, então vamos lá, vou puxar aqui uma pequena apresentação para a gente ir fazendo juntos, tá? Então, a proposta de intervenção social, tá? Mais uma vez repito, chamada também de proposta de solução. Bom, ela é baseada em alguns elementos, né? O primeiro, eu diria, são os agentes, tá? Os agentes. Na verdade, vou até colocar agente no singular. Por que no singular, pessoal? Você só vai precisar escolher um agente. Seria um ator principal para executar aquela proposta de solução, essa proposta de intervenção social. Bom, mas quais agentes eu posso escolher? Eu sempre digo para os alunos que eles não precisam inventar a roda, né? A roda já foi inventada, então nós vamos pegar o que já foi inventado e vamos dar o nosso jeito, claro, né? Vamos colocar a nossa identidade no texto, porém a gente vai pegar, né, elementos que já estão aí. Então eu sugiro três agentes possíveis para que você escolha apenas um deles, ou um trabalhando em parceria com o outro. Mas o ideal é que você escolha um, eu acho que fica mais simples e o texto fica mais objetivo também, tanto para quem escreve quanto para quem corrige. Tá? Então, o meu agente número um, vou chamar de agente um, eu diria que é o governo. Tá? Eu acho que esse é o campeão de propostas de intervenção social no quesito agente, né, é o governo, tá certo? Só que tem uma sacada aí, pessoal. O governo é uma palavra muito batida. Então, o que eu sugiro para os alunos? É que sempre variem um pouco esse vocabulário. Então, ao invés de escrever governo, vamos escrever União, com letra maiúscula, ou Estado, ou ainda ministérios, tá? Por que os ministérios? Porque às vezes, para você fugir desse clichê governo, é interessante você direcionar o problema em questão para um ministério. Então você está num texto que discute uma questão de saúde, então direciona para o Ministério da Saúde. Você está num texto que discute a questão é, da educação, então você vai direcionar para o Ministério da Educação e assim sucessivamente, tá certo? Com isso você está evitando cair no clichê desse padrão governo, 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 tá certo? Então vamos lá, vamos colocar mais um agente aqui possível para vocês escolherem, né? Seria o nosso agente número 2. Eu diria que nesse ranking, na segunda posição, eu colocaria a escola, tá? Eu colocaria a escola, porque a escola, né, a gente viu a falta, né, dessa instituição no momento de pandemia, né, nesse período distópico que a gente passou, né? Então a escola ela é esse filtro social, ela é esse centro de conhecimento, esse centro de cuidado social que tem uma relevância absurda, né, para a sociedade. Uma sociedade sem escola é impossível, né? Sem valores culturais, sociais, acadêmicos, enfim, né, toda essa relevância da escola. E no nosso pódio aqui, de terceiro lugar, um possível agente seria mídia, tá? Mas a mídia, pessoal, eu estou dizendo aqui a mídia em geral, tá certo? Poderia ser a mídia televisiva, as mídias mais tradicionais, as mídias impressas, claro, as mídias sociais, a internet, as redes sociais, os blogs, enfim.
a grande mídia. Quando a gente coloca essa palavra mídia, é a grande mídia, né? Que nós estamos nos referindo aqui, tá certo? Bom, então esse é o ponto, esse é o nosso ranking, tá? Eu sugiro mais uma vez que vocês escolham um deles apenas, ou um trabalhando em parceria com o outro, tá certo? Bom, agora nós vamos para o nosso segundo ponto aqui da nossa proposta de intervenção, que é a ação, tá? Gente, a ação como o próprio nome sugere, a ação de um desses atores. Então, se você escolheu o governo, qual é a sua ação? Se você escolheu a escola, qual é a sua ação? E a mídia, sucessivamente. Então, agora a gente entra numa seara que os alunos costumam ter bastante dúvidas. Professor, qual seria uma ação possível para cada agente? Né? Eu tenho que inventar uma coisa muito criativa. E aí é que está o segredo, pessoal. Você não precisa de ser 100% criativo, né, de inventar algo extraordinário. As ações já estão aí, já estão criadas. Você vai escolher mais uma vez uma delas para criar esse item, tá? Então vamos supor que você escolheu o governo. Eu vou fugir um pouquinho do clichê governo, como eu já expliquei, e vou colocar Estado, tá? Então, quais seriam ações possíveis do Estado, tá certo? Bom, sempre lembrando, escreva Estado, União com letra maiúscula, ou direcione para os ministérios de acordo com o tema, tá? Então, Estado, uma ação possível, eu vou começar logo com a que eu mais gosto. Promoção de políticas públicas, tá? O que são políticas públicas, gente? Políticas públicas são ações em benefício da população. Por exemplo, Bolsa Família, uma política pública de assistência, né, social, uma política pública de combate, né, à fome no Brasil. A merenda escolar, né, uma política de saúde pública também, por que não? Né? É o livro didático, né? A oferta de livros didáticos na rede pública de ensino, política pública, né? Educacional. Então, políticas públicas são todo o bem-estar em geral, né? Que o governo pode fazer. Tá? E observe, é uma ação que se encaixa perfeitamente com qualquer tema, né? Todo tema ele é sempre uma questão social e toda questão social pode ser resolvida com políticas públicas. Perceberam? Bom, mas vamos variar aqui uma segunda ação, né? Desdobrada. Olha, vamos colocar criação, execução e julgamento, vamos colocar assim, de leis. Eu vou explicar. Pessoal, a questão da lei, né? Por exemplo, o que o governo pode fazer, o que o Estado pode fazer? Pode criar leis? Sim, se as leis não existem, né? Ele pode executar melhor essas leis? Claro, se elas já existem, vamos executar, tá certo? Ele pode julgar, ele pode punir, se as leis não estão sendo cumpridas, já estão no papel, mas não estão sendo cumpridas, ele pode também. Então você vai direcionar de acordo com o tema, né? O que você quer fazer, tá certo? Criar, legislar, executar, porque às vezes está só no papel, mas não está executada ainda, né? Ela já entrou em execução, mas ela tá, por algum motivo, tá branda, tá rala. Então nós precisamos julgar, precisamos punir, precisamos fiscalizar, né? Fiscalizar, vamos substituir aqui por fiscalizar, né? Fiscalização de leis, tá certo, pessoal? Então essas são as ações, na minha opinião, são as mais eficazes e que se encaixam por diversos temas quando eu estou tratando do agente Estado, ou União, ou ministérios, de acordo com o tema. Bom, se eu estou na escola, vamos colocar aqui, se o meu agente escolhido foi a escola. Bom, a escola, pessoal, eu gosto muito da promoção de projetos, tá? Então, projetos são aquelas movimentações dentro da escola em prol de algum objetivo, em prol de algum tema. Então, está acontecendo um projeto de conscientização em relação
ao bullying, por exemplo, né? Então ali tem toda uma mobilização, trabalhos, enfim, né? Tudo, né? O envolvimento escolar geral em prol da conscientização, em prol da melhoria do trato com esse problema, né? Enfim, isso é um projeto escolar, tá certo? Bom, e ele visa a melhoria, né, da mentalidade, a mudança de mentalidade social, né, dentro do corpo discente, né, dos alunos, o corpo docente também, enfim, é amplo, né? Eu diria que seminários, né? Por que não debates, debates, palestras. Ó, você pode colocar seminários, palestras, debates, né? Promoção de projetos e seminários são os dois mais fortes aí, na minha opinião, tá certo? Principalmente a promoção de projetos, tá ok? Bom, se eu estou falando de mídia, tá? Se o meu agente escolhido for a mídia, eu gosto de duas ações especificamente, vocês podem escolher aquela que vocês acham que se encaixa melhor com o tema. Bom, a primeira seria campanhas, né? Vou usar de novo a palavra promoção. Promoção de campanhas publicitárias, né? Campanhas em geral de publicidade, seja num horário nobre da televisão, seja nas mídias sociais, enfim, sejam nas mídias, né? Enfim, nas mídias em geral, né? Nas redes sociais, diversas redes sociais, né? E eu gosto muito de uma segunda ação que eu chamo de ficções engajadas. O que seriam as ficções engajadas, pessoal? Séries, novelas, filmes, entre outros, que trabalham a questão social dentro da temática que eu estou analisando. Então vamos imaginar uma situação. Se caiu para mim o tema da persistência da violência contra a mulher no Brasil, por exemplo, e eu estou assistindo uma série que trabalha essa questão, que aborda um caso de violência contra a mulher, né? E eu aprendo a partir da experiência daquele personagem, né? Das formas mais variadas possíveis, aquilo já é uma ficção engajada, ou seja, uma ficção que vai me levar a algo, vai me levar a uma consciência maior, vai me levar a um nível de denúncia, vai me levar a um nível de protesto. Então, isso seriam ficções engajadas. Tá certo? Bom, vamos para saindo do ponto da ação, nós vamos pegar o próximo item, tá? Que é o modo. Tá certo, pessoal? O modo é marcado por uma expressão que eu gosto muito, que é a expressão, vou até colocar entre aspas, por meio de. Ok? Então, se você estabelece essa expressão, você já marca para quem está analisando que ali está o modo, né? O modo é a maneira como essa ação vai ser feita, tá? E ela é introduzida, né, como eu estou sugerindo para vocês, por essa expressão, por meio de ou através de, que é uma segunda expressão que eu gosto, tá? Mas aí você pode perguntar, professor, mas como é que eu vou encontrar esse desdobramento numa hora da prova, de um Enem da vida, de um concurso da vida? Bom, eu sugiro que vocês façam o seguinte, usem essa ideia por meio de verbas. Aí eu vou colocar um barra aqui, ó, incentivos governamentais. Isso aqui é um modo meio que eu constantemente sugiro para os alunos. Eu chamo isso de modo meio coringa, né? Porque ele se encaixa com qualquer tema. Então, se você coloca lá, por meio de verbas governamentais, que é o governo injetar dinheiro, né?
ou ao invés de verbas, você usa a palavra por meio de incentivos governamentais, quer dizer, é um modo muito abrangente que se encaixa com os mais variados temas, tá certo? Então dá para ser explorado de uma forma mais ampla. Então fiquem ligados nisso. Um outro ponto é o efeito, também chamado de finalidade, tá? Ele é marcado pela expressão para que, às vezes, o para apenas, ou às vezes o a fim de. A fim de, tá? Pô, nessa etapa eu vou colocar a minha finalidade, né? Para que o meu tema está sendo para que a minha ação está sendo desenvolvida? Né? Normalmente a gente trabalha com a noção de melhora da mentalidade social, né, de resolução do problema. Então é um ponto que a gente vai colocar o para quê, a fim de que, né, de contribuir para a evolução da mentalidade social, da melhoria do problema, da melhoria da questão. Então é uma parte mais fácil da gente adaptar. Agora, é interessante colocar esses marcadores, para quê, ou para, ou a fim de. E o último item é o detalhamento. O detalhamento, pessoal, é importante explicar, a gente parar um pouco aqui nessa parte final do vídeo. O detalhamento, ele é uma etapa que ele estabelece que nós devemos especificar um pouco mais uma das 4 áreas anteriores. Ou eu faço detalhamento do agente, ou da ação, ou do modo, ou do efeito. Eu sugiro e dá super certo para os alunos detalharem o agente. Então, eu vou colocar aqui, detalhamento do agente. O que é esse detalhamento do agente? O detalhamento do agente nada mais é que você explicar a função social do seu agente. Então, vamos lá, vamos pegar o nosso agente 1. Né? Nosso agente 1 era o governo, né? Que eu pedi para variar entre União, Estado ou Ministério. Então, vamos supor que a gente está debatendo um tema de saúde. E eu usei como agente o Ministério da Saúde. Então, eu vou colocar aqui Ministério da Saúde. Tá? Dessa forma. Bom, o detalhamento do agente, ele é uma informação a mais sobre esse agente, ou seja, é a função social desse agente. Então, vamos imaginar uma situação. Eu estou escrevendo e vou dizer assim, portanto, cabe ao Ministério da Saúde, vírgula, vou puxar uma vírgula, tá? Deixa eu colocar, importante colocar com letra maiúscula, tá? Ministério da Saúde. Então, vou imaginar aqui uma função, a descrição da função, ó, órgão governamental responsável por cuidar do bem-estar da população em geral. Então eu coloquei aqui e fecho com a vírgula. Já expliquei uma das funções. É claro que o Ministério da Saúde tem um leque enorme de funções. Aqui é só um exemplo e todo exemplo pode ser melhorado, tá? Então é só para a gente entender como é fácil essa etapa, né? Então ele cuida do bem-estar da população em geral? Claro que cuida, né? É a função dele, o bem-estar, promover campanhas, vacinas, medicamentos, quer dizer, o bem-estar em geral. Já valeu como detalhamento, professor? Já valeu como detalhamento. E aí depois eu vou encaixar aqui a minha ação, tá? Vou encaixar o meu modo, o meu efeito. E assim a gente fecha, tá? Vamos imaginar então que eu estou trabalhando com a escola, que seria o nosso agente número 2. A escola, então vamos lá, vírgula, vou detalhar esse agente. Instituição responsável pela... a gente pode colocar responsável pela cultura e formação social brasileira, poderia ser brasileira ou
social do Brasil, vírgula, né? Poderia colocar da sociedade, né? Ao invés de no Brasil, da sociedade também, enfim, tá? A formação, certo? Poderia colocar, né? Ou do corpo social, a formação do corpo social, que é uma expressão também mais interessante, eu acho que essa expressão se encaixa melhor. E aí depois eu vou entrar com a minha ação. 3. Se eu escolhi o meu agente mídias, né? Ou mídia em geral, vírgula, a gente poderia colocar principal propagador, principal difusor de informação e formação de consciência do corpo social, vírgula, aqui já dei uma detalhada. Ah, professor, mas esse seu detalhamento aí ficou... A gente podia melhorar um pouco. Claro, a gente pode sempre melhorar, né? A gente pode sempre evoluir, né? Linguisticamente, aqui é só um exemplo, tá? Para vocês entenderem como a gente detalha uma situação de agente e como é fácil. E nisso aqui a gente já ganha uma pontuação. Tá certo, pessoal? Bom, então essa é a última etapa, que é o detalhamento. Bom, se você constrói todas essas etapas, a sua proposta de solução, a proposta de intervenção, vai ser super completa. Seja no Enem, seja numa prova de concurso, que seja um texto dissertativo, argumentativo. Então, seu parágrafo de conclusão, ele tem que ser baseado na proposta de intervenção social completa, abordando esses 5 elementos. Tá certo? Bom, eu vou pegar aqui um exemplo para a gente fechar o vídeo, tá? Bom, vem comigo. Portanto, o Estado... então aqui a gente já tem o nosso... vamos pegar aqui. A gente já tem o nosso agente. Principal promotor da harmonia social. Olha que bonito isso. Tá? Então, esse aqui está detalhando o agente. Deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Isso aqui é a ação. Tá vendo? Esse Enem, inclusive, é sobre um Enem recente, né? Que foi trabalhado a questão do preconceito, né? Do estigma associado a doenças mentais aqui na nossa realidade, né? Brasileira, principalmente, né? Bom, e aí a gente tem, por intermédio de incentivos monetários, isso aqui é o modo. Observe que não está por meio de nem através de, mas aqui a pessoa variou e escreveu por intermédio. Também funciona, certo? E aí nós temos o para produzir obras sobre o tema, tá? Com o fato de amenizar o problema. Então, isso aqui já seria o efeito, tá certo? Olha o para aqui marcando o efeito, tá certo? Produzir obras sobre o tema. Com que finalidade? Para amenizar o problema. Enfim, né? A gente consegue entender ali que existe uma situação de efeito, de finalidade, né? E a pessoa ainda termina com uma frase fechamento, né? Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra indivíduos com patologias mentais não serão mais realidades no Brasil. Ainda faz essa frase de fechamento cereja do bolo, que fica melhor ainda. Bom, pessoal, o objetivo dessa aula era vocês entenderem como fazer uma proposta de solução completa, né? Simples, direta, objetiva, abordando 5 elementos. Ação, melhor dizendo, agente, detalhamento do agente, ação, modo e efeito. Se vocês fizerem isso, o parágrafo de conclusão de vocês, do texto dissertativo argumentativo, estará em plenas condições de alcançar as notas mais altas nesse quesito, tá certo? Eu vou deixar um link na descrição, aliás, eu vou deixar um exercício completo na descrição desse vídeo,
faça o exercício, peça a um professor para corrigir, para debater com você, porque é isso que faz a gente crescer. E claro, se você gostou dessa aula, se essa aula te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Isso me ajuda a manter, me me manter motivado e querendo gravar mais videoaulas para a gente, né, debater um pouquinho, para a gente contribuir de alguma forma para ajudar todo mundo, né, no processo de escrita de uma redação do Enem, do concurso da vida, e ajudar as pessoas a darem um próximo passo, seja rumo a uma faculdade, rumo a um concurso público, enfim. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima aula. Valeu!